E o assunto que o Senhor nos traz avante, irmãos, falando deste momento, deste jovem, que ainda na sua meninice, na sua juventude, ele teve bons encontros com a escolha de Deus. E a mocidade, entendam, todos que ouvem a santa palavra de Deus estão ouvindo, que nós temos os períodos da nossa vida, e não há como nós nos livrarmos, e são sempre ligados o passado com o presente atrelado ao nosso futuro, e uma coisa vai passando como um caminho, um ligado ao outro, e os caros jovens, moços e moças de faixas etárias diversas estão ouvindo esta palavra. E saibam sempre, conscientemente, e até mesmo no vosso inconsciente, que o Senhor tem os seus planos e os seus desígnios na nossa vida, e que quando formos tocados por Deus, prestemos sempre bastante atenção para que a obediência do toque de Deus nos faça, amados irmãos, estar sempre com a sua misericórdia apontada para nós. E a mocidade vê que, se pegarmos a história toda completa, nós temos aqui, irmãos, uma narrativa muito longa, mas vocês podem ver que lá no princípio da vida de José, já veio com um bloqueio, porque a sua mãe era estéril, Raquel era estéril. Já veio ele ali no seu nascimento, com a promessa de Deus, vencendo um bloqueio que era do seu próprio nascimento. Se não falha a memória, José foi o 10º ou 9º filho de Jacó. Vários nasceram, e Raquel estéril, até que chegou a hora que Deus deu o nascimento de José. E no nascimento de José veio a manifestação do amor de Jacó para com este filho que ele esperava tanto, que tanto era a promessa. Glória ao nome do Senhor. Mas também, quando José começou a crescer, os olhos de Deus também se voltou para ele, e dava-lhes o Senhor sonhos, dava-lhes o Senhor algo especial, que também não era a escolha de José, era a misericórdia de Deus na escolha que fez para a vida de José. E a mocidade, preste atenção nesses detalhes do início desta palavra, curta palavra que Deus nos manda, que você vai vivendo a cada dia, a cada momento, a cada período da sua vida, mas saiba que Deus tem muitas escolhas na vossa vida, tem muitas coisas que estão nos planos de Deus, que Ele confiou em você, para ser o representante dele. Como José, no meio de todos esses filhos de Jacó, José foi o escolhido para ser o representante desta grande obra que Deus ia fazer. E quando ele contou os sonhos, já começou a inveja. Dava aqui, já começava a impressão que estava errado, porque ele falava o que Deus mostrou, mas os seus irmãos não aceitavam. Quando ele contou o segundo sonho para Jacó, Jacó teve que deixar um pouquinho de lado para poder dar uma ajeitadinha ali no meio dos seus filhos, mas não tinha jeito. O amor que estava em Jacó era tanto que a túnica de várias cores ele deu para José. Não tem como mudar a escolha. Preste atenção, querida mocidade, o mundo está aí do jeito que vocês estão vendo, mas a escolha de Deus não vai mudar. Glória ao nome do Senhor. Você é um escolhido para ser um representante do Senhor, e não vai mudar a escolha de Deus por causa do ambiente. O ambiente de José foi ficar
ficando hostil entre os irmãos, a ponto que não dá para entrar em detalhes, que os irmãos venderam José. Que não dá para entrar em detalhes, mas a ponto de vender. Aí dava a impressão que tudo aquilo que Deus tinha mostrado para José, ali teria um fim e estaria sendo acabado. Daria a impressão que estava tudo errado, dava a impressão que José estava aniquilado. E nos dias de hoje, irmãos, quanto jovem, ainda novo, ainda no auge da sua vida, na vida profissional, na tua vida, nos seus estudos, as coisas aconteceram de tal maneira que te dá a impressão que está tudo acabado, mas Deus já manda aqui no início desta palavra: não está nada acabado. Aleluia! O que parecia que estava errado, não estava errado. Glória ao nome do Senhor. Em um momento era o filho querido de Jacó. No momento era o filho querido de Jacó. Alguns dias depois, ele estava lá no Egito, como escravo no mercado, sendo vendido. Dá para a mocidade se transportar deste momento na casa do pai, alguns dias depois no mercado, sendo vendido como escravo. Dá a impressão, está tudo errado, Deus abandonou José, não é possível que Deus permitiu isso, está tudo errado. E Deus lá do céu só olhando. A obra que eu vou fazer eles não imaginam, o que eu vou tirar deste momento eles não imaginam. A mocidade longe, você não imagina o que Deus vai fazer na tua vida, você ainda não consegue entender a obra pronta, você está olhando o seu momento, a sua dificuldade. Mas hoje o conselho é a vida de José, e vocês leram que nesse primeiro período José foi vendido para Potifar, entrou na casa de Potifar. Está escrito aqui que como escravo foi vendido para Potifar, e o Senhor entrou na casa de Potifar junto com José. Agora José não está mais na casa do pai, agora José está na casa de Potifar. O Senhor estava com José na casa de Jacó, continuou com José na casa de Potifar. Dá glória a Deus na alma, que tudo está mudado e parece que é contra a tua vida, mas o Senhor continua contigo. A obra de Deus continuou com José. Potifar prosperou, e está dizendo aqui que não foi por causa de Potifar, foi por amor a José que a casa de Potifar prosperou. Por amor à tua fidelidade, que nessa tenra idade você não saiu, você ficou aí na tua casa para ouvir a reunião da mocidade, você veio aqui para o Brás para ouvir e participar da reunião da mocidade, você está aí na sua angústia, na tua casa, querendo: Senhor, fala comigo, e o Senhor te anuncia que Ele está aí na tua casa contigo. É a tua casa sentadinha na comunhão, e essa palavra vem para também te anunciar: não está nada errado na tua vida, a minha bênção está aí contigo, e o que eu vou fazer na tua vida daqui a pouco você vai entender. Aleluia ao nome do Senhor. E quando parecia que estava prosperando, a mulher de Potifar pôs os olhos sobre ele. A irmandade, a mocidade entende, caiu de novo lá embaixo, ainda deixou a túnica, fugiu. Glória ao nome do Senhor. Potifar chegou, não entendendo a situação. Glória ao nome do Senhor. Jogou José, lançou José lá no cárcere. Está tudo errado. Lá saiu da casa do pai, foi vendido, começou a subir, caiu de novo, e agora reparem, foi mais baixo ainda.
Era escravo, mas estava na casa de Potifar. Agora foi para a prisão. Chegou lá na prisão, estava aquela rebelião, aquele ambiente ruim. José chegou, glória ao nome do Senhor. O Espírito de Deus continuou com ele. O carcereiro colocou os olhos sobre José, entregou o cárcere aos cuidados de José, e houve paz até lá no cárcere. Glória ao nome do Senhor. E Deus manda esta palavra, glória ao nome do Senhor. A coisa parece que estava ruim, deu uma levantadinha, agora parece que piorou de novo, e o seu desespero quer aumentar. E agora? Se já foi ruim, agora vai ficar pior. E diz o Senhor para a mocidade fiel, guardadores da palavra: eu estou no comando, eu estou vendo tudo, eu estou analisando tudo, nada fugirá do controle do Senhor. E José, lá no cárcere, daqui a pouco, o dom de Deus que estava em José, que Deus deu para ele lá menino, com 17 anos foi vendido, passou por todos esses períodos. Dá-nos a entender que José já estava com mais ou menos uns 20 e tantos anos lá no cárcere. O dom que Deus tinha dado para ele lá menino, agora ele estava no cárcere, passou por todas essas dificuldades, e o dom continuava no coração de José, porque lá no cárcere, por intermédio do sonho, Deus mostrou acerca da vida do padeiro e do copeiro mor. Glorifiquem a Deus, querida mocidade. O mundo está mudando, as coisas acontecendo, o pecado crescendo de uma maneira muito furiosa, mas a mocidade, acredite, os dons de Deus não vão diminuir no meio do povo do Senhor. E nesta tarde, nesta comunhão que nós estamos, neste silêncio da comunhão que toma a atenção deste salão, haverá dons espalhados, derramados, distribuídos aqui neste salão e aí na tua casa onde você está na comunhão, porque a única maneira de nós vencermos é com o dom de Deus, não tem outro jeito. Como que José ia se defender? Não tinha ninguém que poderia defendê-lo. Era a integridade dele, a integridade aqui dentro, a força de Deus que nos toma. É isso que guardou José, e é isso que vai guardar esta mocidade. Glória ao nome do Senhor. Até que chegou o dia do sonho de Faraó. Glória ao nome de Deus. A interpretação que veio, o copeiro que se lembrou de José depois de tempo esquecido no cárcere, e daqui a pouco está aquele menino que agora, leiam na palavra, 17 anos foi vendido, com 30 anos ele foi levantado como governador. 13 anos de batalha, de luta, de desprezo, de jogar para baixo, 13 anos lutando, mas quando chegou a hora da exaltação, Deus mandou tirar ele lá do cárcere. E aleluia, o Faraó chamou lá do cárcere a mocidade na comunhão em casa, e aqui é como se nós víssemos abrindo aquela porta grande do castelo, e José entrando por aquele corredor nobre, indo lá em cima no trono de Faraó, dando a interpretação do sonho, e Deus lá no céu olhando. Ah, minha obra tá boa, José aguentou, eu estou exaltando ele. A mocidade na comunhão consegue agora, na tua comunhão, compreender que Deus está do céu te olhando, na tua casa, olhando aqui neste salão. Ele quer ver a tua fidelidade.
tenha aí na tua vida uma fidelidade ao Senhor, uma comunhão de glória a Deus. Então agora, no poder da palavra de Deus, receba aí um dom de Deus, aleluia, para que você continue cheio de esperança, cheio de confiança, que Deus não vai deixar o inimigo te mudar. Deus não deixou o inimigo mudar José. Foi lá para o topo, recebeu a benção, a ordem de não sentar no trono de Faraó, mas no Egito ninguém ia levantar o pé, nem mover a mão sem ordem de José. Olha a grandeza, continuou humilde, crente, servo de Deus. Quando encontrou com os irmãos, que o tempo não permite, quando encontrou com os irmãos, não teve vingança, não teve ódio, não tirou satisfação. Quando Judá se humilhou, que ele pegou o copo e colocou no saco de Benjamim, que era o seu único irmão legítimo, que os outros era só de pai, mas Benjamim era de pai e mãe. Ele quis ficar com Benjamim, segurou o copo, colocou no saco de trigo de Benjamim, fez eles voltar e Judá se humilhou. Olha, não faça isso de segurar o meu irmão mais novo, porque já tenho outro irmão que morreu, e o meu velho pai não vai aguentar se esse também se perder. Judá se humilhou, glória ao nome do Senhor. José não aguentou no banquete. Eu sou José, se apresentou a eles, mas se apresentou num banquete com comida, com fartura, com a bênção de Deus. Querida mocidade, glória ao nome do Senhor. Março de 2021, Deus manda essa palavra, e a palavra de Deus, ela não precisa, irmãos, de ordem de ninguém. É o poder da palavra que vem prometendo para a mocidade. Hoje o inimigo está lutando contigo, mas ele vai ver o meu revestimento tomando a tua alma, ele vai ver a minha bênção visitando, como você aqui está dando glória a Deus. Por certo, você está vendo aí na tua casa a palavra entrar e a virtude tomar o teu coração. Dê glória ao Senhor, que a obra vai ser completa, aleluia. Ele encontrou os irmãos. Que obra, né, irmãos? Maravilhosa, grande. Mas vocês imaginam que faltava ainda ele dar um abraço em Jacó? Faltava ainda ele encontrar com Jacó. Vive o meu velho pai? Vive, ele está vivo. Se vocês pegarem nas escrituras, vocês vão ver que Jacó guardou o luto de José, e já tinha como dado por encerrado que José estava morto. Daqui a pouco chegam os carros de Faraó, cavalos de Faraó, para buscar aquele senhor, aquele homem de idade. Por que vocês estão com tudo isso aqui? Pai, José está vivo, está vivo. Me leva lá, vamos para lá. A mocidade, imagina, não foi glorioso entrar José pelo caminho de vir até o trono de Faraó? Imagina a alegria de Jacó chegando no palácio. Imaginem o abraço de José dado em Jacó. Imagina a comunhão da palavra se cumprindo na vida de José. Você consegue agora, na comunhão, no final desta palavra, acreditar, aleluia, que o plano de Deus na tua vida, hoje você está chorando, é bem verdade. Você queria que tivesse tudo diferente na tua vida, é bem verdade. Mas o Senhor está no céu olhando, e nesta hora Ele mandando a palavra para te dizer: não saia do teu lugar. José não saiu do lugar dele, e eu coloquei ele no lugar que eu queria colocar, e coloquei. E você não saia do teu lugar, não saia da esperança da vida eterna. Não deixe o inimigo mudar a tua fisionomia, não deixe ele mudar a tua fala, não deixe ele mudar o teu desejo, não deixe
deixa Ele mudar o teu prazer, porque o que o Senhor vai fazer hoje contigo é o que Ele fez com José. Por certo, Deus visitou ele na casa de Potifar, visitou ele na prisão, deu ânimo para ele, e quando colocou ele num trono, não deixou a carne crescer. Dá glória ao Senhor, que agora 3h15, já está acabando, já até passou. Deus manda na palavra, chegou a hora de um empurrão no teu ânimo, experimenta agora, dá glória a Deus, que chegou a hora de Deus te levantar, porque o que Deus te prometeu, você continua no teu lugar, e Deus continua a te abençoar. Aleluia! E a promessa de Deus não tem prazo de validade, porque o povo ficou 430 anos no Egito, e olha quanto passou. E quando Moisés foi saindo com o povo, cumpriu mais um desejo do coração de José: quando vocês saírem, que Deus vos visitar, levem os meus ossos contigo. 430 anos, o Senhor fez eles lembrar do que tinha prometido para José. Então termina Deus esta palavra: não se preocupe, porque o que eu estou te prometendo hoje, eu não vou esquecer. Não vou esquecer. Eu vou te guardar por onde você passar. Se porventura chegar alguns dias que o inimigo queira tirar, apagar a luz da tua vida, não se preocupe, eu não vou me esquecer de você. E hoje mesmo termina o Senhor te garantindo, aleluia, a minha promessa não tem prazo de validade, que aquele mesmo Deus que fez tudo isso com José, fez esse período todo, e hoje está mandando esta palavra. É o mesmo Senhor: vou guardar a tua vida. Bendito é o Senhor. E recebendo a força de Deus nesta palavra, se guarda, anda em comunhão, e agora nesta oração dá glória a Deus, que o meu dom vai descer na tua casa. Aleluia, o nome de Deus. Deus seja louvado.